Olá, Marisa. Olá, Lou. Vamos Cheguei aqui, aqui na área. vamos esperar que haja aqui entradas. Vou ver se eu ponho meu telefone um pouco mais em pé aqui. Ó, já tem Olá, mais alguém Ana. aí. Ana, que eu conheço? Olá, sim, Ana, que tu conheces. Olá, Nesha. Ana! Saudades! Vamos cá ver se está entrando mais gente. Este horário também ainda existe muita gente a trabalhar, não é? Embora tenha muita É. gente em quarentena, muita gente a trabalhar ainda também. No Brasil tem muita gente trabalhando, ó, nesse horário. 1 hora da tarde lá É é verdade, moleza, uma hora não. da tarde lá. Há É, o muita pessoal gente a pede comer. para fazer mais tarde, mas aí também fica muito complicado, né? Mais tarde o É Instagram verdade. tá lotado, lotado. Começa a dar E, e tilt. eu também tenho para domingo com o Dr. Biasi e eu tive que marcar para as 7h30 daqui de Portugal, para lá também não ser um horário muito complicado, para eles conseguirem assistir lá, para ser 13h30, 15h30 lá, É, lá é um pouco mais adiantado, né? mais adiantado. É, É, eu vi também, você tem uma outra com o Javier. O Javier me deu aula, ele é um cara é bom, a fenomenal, benção. É, é gosto muito. fenomenal. O Xavi é, além de ser um bom e um excelente profissional, ele é muito boa pessoa. Eu gosto muito, 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 muito de Xavi, por acaso. É muito E acessível, por né? acaso, muito acessível. E eu, por acaso, quando tive. Quando. Oi, estão a ouvir aí? Qualquer coisa. É. Qua- Foi sem querer, eu cortou-me aqui o pio. Eu, por acaso, quando publiquei a dizer que ia ter o Xavi, houve muita gente que ficou radiante com a notícia, porque adoram, e é como tu, tiveram aulas com ele e ficaram É, fascinadas. é, É, muito bom. fantástico, E o tema que ele vai usar também é bem interessante. é verdade. E Isso então, aqui. cadê esse povo? Olha só, quem já está aí, ó, pega aí nesse aviãozinho que tem e compartilha aí com os amigos, chama o pessoal para cá, porque a gente vai falar de um negócio interessante hoje. O tema é muito bom. É Compartilha aí, verdade. Luiz, com o teu pessoal. Compartilha, Ana. Compartilha aí. É só tocar nesse aviãozinho e chamar aí E chamar a a gente. galera toda. É, Hoje chamar a vamos falar malta. aqui de um tema. Hoje vamos falar aqui de um tema que não é muito usual. Aqui em Portugal não é muito usual falarmos de crenças, tanto é que eu, em casa, quando eu publiquei e pedi opinião, olá Ana, beijinhos para ti também. Ahm, Quando eu falei com o Hugo, o que é que tu achas desta publicidade? Ele disse, ai, crenças, crenças não, acho que isso, crenças, essa palavra é uma coisa, ou seja, a ideia as pessoas têm uma ideia de que é crenças assim um bocado associadas às vezes à religião, sabes? Ainda assim tudo muito É, confuso, sim. E não no é? entanto, ó, tá chegando a galera aí. Oi, Laís, também Oh, chegou a Laís, Marta aí. É, as crenças são coisas que todos nós temos. É como você tem um computador, um telefone. Se você não tiver os aplicativos, os programas, você não faz nada com aquilo. Você só liga e desliga, não é? E hoje então a gente, Lu, você está o vendo, a gente que... hoje está aqui falando, fazendo essa live pelo Instagram. O Instagram é um aplicativo, é um programa. A gente estava se falando pelo WhatsApp, era um programa. Se não tem, a gente não fala. Né? Então, Ok, tudo é um programa. E as crenças funcionam desse jeito, são uma programação. Pergunta. então vamos lá. Olá Thaís, microfisioterapia, isso também é uma técnica excepcional que vamos ter um dia aqui na nossa live. A Luciane também tem a formação de microfisioterapia. Aqui em Portugal ainda não é tão É a conhecido. Thaís do Brasil, não é? É, A Thaís, Thaís fez olá. comigo, estudei junto com ela, a gente foi da mesma turma aqui. Ela estava aqui em É, Portugal e eu tô com muita saudade de você, Thaís. Um beijo para é você. verdade.
Então, Luciano, vamos então aqui iniciar. O que são crenças? Então, Vamos desmistificar. as crenças são esses programas, né? São programações que são inseridas em nossa mente subconsciente quando ainda somos muito pequenininhos, a partir do terceiro trimestre de gravidez. A gente começa a ter a inserção dessas programações e elas podem ser positivas e podem ser negativas. Não são só crenças negativas, são crenças positivas também. E a partir daí, dessas crenças que a gente tem, que são as nossas verdades, é que nós passamos a enxergar e a compreender, a ter opinião sobre tudo à nossa volta. Tudo que a gente pensa sobre alguém, tudo que a gente pensa sobre qualquer coisa, qualquer opinião nossa, não tem a ver com as coisas, nem com as pessoas. Tem a ver com as minhas verdades, com as nossas verdades, com as coisas que a gente acredita. Então, quando eu acredito em alguma coisa, aquilo para mim é uma verdade. E a partir daquilo é como se eu tivesse uma lente. Imagina agora se cada um aqui que está participando aqui dessa live tivesse uma lente para enxergar, uns verdes, outros amarelos, outros rosas, e a gente aponta para uma parede como essa que está aqui no fundo, que é mais ou menos branca, e eu pergunto para o pessoal, escreve aí qual é a cor dessa parede, né? E cada um vai dizer de acordo com a sua verdade, é rosa, é verde, é amarelo. Não tem ninguém certo, não tem ninguém errado. É de acordo com o que acredita. E se a gente for entrar no mérito do ponto de vista de cada um, nós vamos chamar a pessoa de cega, de burra, que não sabe, vamos brigar, vamos nos estapear, vamos nos estressar, e ninguém tem razão, ninguém está errado, ninguém está certo. É uma questão de ponto de vista. Então, quando a Luciano, gente tem voltando uma... aqui um pouco. Só para concluir, Voltando aqui um pouquinho. Sim. quando a gente tem uma opinião sobre qualquer coisa, aquilo tem a ver com a gente, não com a outra coisa. Outra coisa. Voltando aqui um pouquinho atrás, tu falaste que as crianças começam a ser inseridas no terceiro mês de gravidez. Eu sou mulher, sou mãe. Há uma responsabilidade maior sobre nós, mães, que carregamos o bebê dentro do nosso ventre? Não necessariamente, porque o bebê ele consegue captar isso do ambiente. Ele consegue captar isso do pai também. O que o pai sente, né, vai ser passado também e ele vai sentir. Então, eles já vem carregando essas impressões. E depois, até Ok. uma idade de mais ou menos... Não precisa ser só da mãe, tá? E também não é uma interpretação do bebê. Não é exatamente o que você está vivendo, é como ele está sentindo. Às vezes você pode ter um susto, você fez uma contração muscular, apertou um pouco mais a barriga e a interpretação do bebê: eu não sou bem-vindo, ela não me quer Ok. aqui. Entendeu? Então, não é exatamente o que você sente, o que aconteceu com você, mas sim como ele vai interpretar isso. É por isso que lá na frente, quando começam problemas emocionais, quando começam problemas até de doenças, a gente tem que considerar, né, esses multifatores. É por isso que é muito complexo, que nem todo tratamento não serve para todo mundo, né? Nada é igual para todo mundo. Então, a gente tem que aí considerar as várias formas da gente tratar os vários lapsos de permissão, que, se você quiser, eu posso também explicar o que são os lapsos de permissão, o que vai funcionar para cada um. Antes de avançarmos, até aí está a dizer, aqui também torna-se transgeracional, ou seja, de geração em geração. Isto nas crianças funciona também desta forma, nós de geração em geração pode ser passadas determinadas crenças que as nossas avós, os nossos avós tinham? Pode sim, porque a gente sabe que essa memória, ela também fica armazenada no nosso corpo, essas sensações todas. E é passada também através do campo morfogênico. A gente traz essas memórias, esses valores
E esses valores, eles também são o que a gente chama de te dar uma predisposição para você. Porque, assim, se você só tem um filho, mas quem tem mais filhos, por exemplo, a minha comadre, ela tem 3 filhos. Foram criadas, são quase todos mais ou menos numa mesma faixa de idade. Então, sim, uma é muito diferente e as outras, apesar de serem gêmeas, elas também são diferentes uma da outra. Por que que 3 filhos? Na minha casa também somos 3 filhos numa escada de 3, criados aparentemente do mesmo jeito, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Por que que nós não somos iguais? Assim, por que que determinadas coisas impactam de um jeito para mim, para minha irmã de outro, para o meu irmão de completamente diferente, como acontece na casa da minha comadre, cada coisa, como acontece na casa de todo mundo. Porque nós temos essa predisposição, esses valores que a gente já tem agregado, que aconteceram em determinados momentos. O momento que você teve a gravidez do Mateus era um momento, o momento que você teve a gravidez do segundo filho, que você ainda não teve, mas será outro momento, e junta com essa bagagem que você já traz. Então, isso te dá uma predisposição de você agregar novas crenças a isso. Aqui ela aí está a perguntar, seria uma ligação com constelação familiar? Ou seja, também, no meu ponto de vista, claro que há diferentes técnicas que se calhar trabalham e acabam por ser tangentes uma à outra, não é? Portanto, constelação familiar também, de certa forma, dá para trabalhar estas crenças? Dá sim, a constelação familiar. Inclusive, eu vou trazer a Denise de Sarte para a gente falar sobre constelação. Ela está no Brasil no momento, mas a gente vai fazer uma live. A constelação trabalha muito as crenças porque ela consegue trabalhar dentro de um campo. E aí você consegue ir longe, né? Você consegue, se a gente for considerar o tempo linearmente, a gente consegue trabalhar no passado, né? Aquelas coisas que vêm de familiares até a 4ª geração, isso é muito fácil. O que está ali no campo naquele momento é um bom lapso de permissão. Para muita gente, a constelação familiar é uma coisa excelente para trabalhar as crenças, porque te dá a oportunidade de você ressignificar, entrar em contato com aquilo e ressignificar. Você consegue entender o que aconteceu e deixar aquilo ir. A partir do momento que você entende, porque a gente acredita em alguma coisa, porque aquilo tem um valor para a gente, que a gente ganha, mesmo quando é uma crença que nos faz sofrer, uma crença negativa que nos limita, ali tem um ganho para a gente. E a gente acredita naquilo porque aquilo tem um valor. E quando a gente entende que a gente não precisa daquele valor, que aquele ganho não necessariamente é um valor para mim, você consegue, é como se você esvaziasse aquilo, você consegue deixar aquilo ir, aquilo se dissolve e você não vê mais valor naquilo e você passa a não mais usar aquela crença. Ok, para quem entrou agora, estamos a falar com a doutora Luciene Marques, fisioterapeuta respiratória, que entretanto enverdou por diferentes áreas, uma delas é barras de access, entre outras. Hoje estamos aqui a Terapias falar... energéticas quânticas. Estamos aqui a falar de crenças. Será que as crenças influenciam assim tanto a nossa vida? É o que nós vamos descobrir hoje aqui e desmistificar muita coisa. Luciene, já nos explicaste o que são as crenças. Existem umas crenças mais limitantes do que outras, não é? São necessariamente crenças, as crenças são sempre negativas, elas têm mesmo que existir, nós precisamos delas, ou como é que funciona este sistema de crença? Existe uma coisa, antes da gente chegar aqui, né, nessa vida aqui, a gente escolhe coisas que a gente quer viver. Tudo que a gente vive é uma escolha nossa. Tudo que acontece na nossa vida é porque a gente escolheu assim. E essas crenças, a gente também tem essas crenças porque só existe a consciência e a experiência.
E essas crenças, elas são colocadas para permitir que a nossa consciência viva uma determinada experiência. E não necessariamente as crenças que você traz desde de bebezinho, desde que você chegou aqui, elas vão te servir para você chegar até esse momento. A partir do momento que você começa a não mais se identificar com aquela crença, que aquilo começa a te incomodar e você quer mudar, é porque ela já encerrou a etapa dela. Então, a gente dá um passo à frente. Mas sempre a gente vai estar trabalhando com uma crença. A crença faz parte, é uma programação. Então, a gente pode trocar crenças que são limitantes, que são negativas, por crenças que são expansivas. Mas sempre a gente vai estar trabalhando com uma crença. A gente sempre acredita em alguma coisa. Mas são baseadas na nossa realidade, nas nossas vivências, ou seja, aquilo que tu falaste, o bebê está dentro da barriga da mãe, a mãe tem uma contração porque se assusta, o bebê vai interpretar que não é bem-vindo dentro do ventre da mãe. Ou seja, é baseado numa realidade, em algo que aconteceu, e a partir daí é que nós vamos colocando os tais filtros que tu falaste. É uma percepção das coisas que acontecem, né? E você tem essa percepção porque está linkada com uma emoção, e aí essa emoção acaba, essa crença acaba sendo instalada na nossa mente subconsciente. E uma coisa que acontece é mais fácil, as nossas crenças raízes são mais ou menos instaladas até os 7 anos de idade. Por quê? Porque é uma fase em que, vamos imaginar aqui, será que a gente tem aqui um círculo, vamos dividir esse círculo em 2 metades, metade para cima, vamos dizer que é a nossa mente consciente, e a metade de baixo, a nossa mente subconsciente. Acontece que numa idade de até 6, 7 anos de idade, nós não temos a nossa parte cognitiva totalmente formada, ainda está em crescimento. Então, nós temos o que se chama de mente aberta. A nossa mente subconsciente, ela está pronta e está linkada com a emoção. E tudo nessa época que é percebido por nós através dos nossos 5 sentidos, né, olfato, visão, paladar, tato e audição, a forma bruta, sem nenhuma interpretação, sem nenhum filtro, essa informação vai passar direto para a nossa mente subconsciente. Então, se você ouviu na escola que você não é capaz de realizar determinada tarefa, ou que você imagina, o teu filho está brincando em casa, teu filho tem aí uns 4 anos, está brincando, e de repente ele esbarrou e quebrou um copo. E aí você fala assim, olha, você é muito estabanado, tá vendo? Você é mesmo destrambelhado, você desse jeito não vai conseguir muitas coisas. Ele vai acreditar nisso, isso vai ficar gravado. Ou se ele está desmontando o brinquedo que ele ganhou no Natal, caro, né? E aí a mãe chega ou o pai chega e fala assim, poxa, tá vendo? Você destrói tudo que você tem. Nunca você vai ter nada na tua vida desse jeito. E ele cresce com essas crenças de que ele nunca vai ser alguém, que ele não é capaz, que aí ele já não é merecedor, e essas crenças vão agregando ao longo da vida crenças secundárias. Mas as crenças raízes são instaladas necessariamente nessa faixa de idade, em que nós não temos filtro e temos aí um portal aberto para a nossa mente subconsciente, até mesmo pela nossa predominância da faixa de frequência cerebral, que é uma faixa de estado de hipnose que a gente vive nessa fase da vida, né? Então, é muito propício a isso. E daí então, a gente cresce com muitos pontos de vista, né? Mas, Luciana, chegamos à fase adulta e efetivamente, imaginemos, eu não estou a conseguir ter nada na vida, não estou a conseguir construir nada ao que tenho eu destruo. Como é que eu descubro de onde é que vem a origem desta crença? Como é que eu descubro as crenças limitantes na minha vida? Como é que eu descubro e como é que eu modifico essas crenças? Você aí pode escolher o que funciona para você.
se começa a te incomodar, né? Você vê que uma crença que é limitante, ela te desempodera. Então, se você não é capaz, você nunca consegue, ou então você começa a dizer, né? Não, eu sou capaz, eu consigo, mas você vai até um certo ponto e dali você sempre tem ações que fazem com que aquilo não dê certo. É como se fosse um auto-boicote ali, né? Isso é porque está linkada com a tua crença. Quando você percebe isso, poxa, por que, que eu estou sempre começando alguma coisa e não consigo terminar? Por que, que eu estou sempre devendo? Por que, que eu não consigo ter dinheiro? Tem pessoas que tudo que faz vira ouro, tudo cresce. Comigo é sempre o contrário. Eu vou numa empresa, crio, dá com pouco quebro, fico toda endividada. E aí você começa a se perguntar, você tem a opção de fazer o caminho inverso, tentar chegar na tua crença, fazendo perguntas. Qual é o valor para mim de acreditar nisso? Qual é o valor de eu fazer isso? E é mais difícil, precisa ter muita prática. Você pode escolher fazer uma terapia, como hipnose, por exemplo, e chegar na situação. Você pode escolher fazer uma constelação familiar. Você pode escolher fazer uma microfisioterapia. Você pode escolher fazer qualquer técnica de Axis, como as barras, por exemplo. Você pode escolher fazer Theta Healing. Não sei, você vai ver o que vai funcionar para você, qual é a técnica que você mais se afina ali e o que funciona para você. Se é simplesmente você fazer sozinho ou procurar qualquer uma outra técnica. Mas o importante é que você seja brutalmente honesto com você e que você tenha essa vontade de mexer nisso. Porque mexer numa crença periférica, uma crença secundária, é mais tranquilo, é mais fácil. Mexer numa crença raiz é algo assim que diz respeito à sua sobrevivência, tá entendendo? É muito forte. Tem até uma história que eu costumo falar nos meus cursos e palestras. Um homem, ele tinha medo de voar de avião. E aí ele se incomodava porque ele estava começando a ser convidado para fazer alguns trabalhos fora e ele queria acabar com esse medo. Ele procurou um psicólogo e o psicólogo explicou para ele que através de um trabalho com hipnose, ele tranquilamente conseguiria ultrapassar esse problema. E aí ele ouviu tudo que o psicólogo falou para ele e ele no final concluiu assim: pois é, entendi tudo, doutor. Realmente, eu acho que se eu fizer esse trabalho de hipnose, eu realmente vou perder o medo de voar de avião. E é por isso que eu não vou fazer. Porque eu vou perder o medo, vou voar de avião, o avião vai cair e eu vou morrer. Então, aí você pode ver que a crença de voar de avião era uma crença secundária. A crença dele primária, raiz, provavelmente era o quê? Medo de morrer. E aí, quando ele chega perto de resolver aquela crença raiz, porque a crença, ela negocia com você. Ela usa mecanismos para falar com você que ela tem que continuar, ela tem que permanecer. Porque se ela não permanecer, você vai se dar mal, você não vai conseguir ir à frente. Foi o que aconteceu com ele. Olha lá, tu vai perder o medo de voar de avião, tu vai voar de avião, o avião vai cair, tu vai morrer. E aí a crença se reforça e se perpetua. E provavelmente o medo dele de morrer não estava atrapalhando ele só em voar de avião, tá? Atrapalhando ele em muito mais coisa que ele nem sequer percebeu. Tá agregando muitas outras crenças nessa crença. E ele foi embora, ele não fez o trabalho. Parece que temos um anjinho e o diabinho ao lado um do outro, porque uma coisa nós vamos resolver, mas depois o diabinho diz: atenção, que o medo de morrer está aqui muito iminente, portanto vamos lá ter calma, não é? A crença isso negativa, funciona ela usa argumentos que são muito fortes, como, por exemplo, numa situação que nós estamos vivendo agora, né? Imagina que você tem aí a crença que estou quebrada, vou falir, não tenho o que fazer, o mundo está quebrado, né? Tá economicamente prejudicado, e aí você pensa assim, não, eu vou fazer um negócio aqui porque eu acho que vai dar certo,
você vai na tua empolgação ali e aí vem a crença negativa. Tu acha mesmo que tu vai conseguir fazer isso? Deixa de ser burro, olha só. Tá todo mundo ferrado. Ninguém vai olhar para isso. Tu vai perder teu tempo, sabe? Aí você vai e reafirma ali a tua crença negativa. Você não vai adiante. Para Pergunte. quem entrou agora, estamos aqui a falar com a doutora Luciana Marques, é fisioterapeuta respiratória que, entretanto, enverdou por diferentes áreas, uma delas é barras de access e energia quântica, não é? Olá, Stella. A Stella também deves conhecer, Luciana, ela acabou de entrar aqui na nossa live. Vamos então prosseguir aqui com as crenças. Eu tenho aqui algumas perguntas ainda para te fazer. Como é que nós superamos uma crença? Já deste algumas hipóteses, sim, de recorrermos a terapeutas ou a terapias que nos ajudem, mas ok, eu identifiquei agora a crença, veio esta crise do Covid, tenho o meu negócio fechado, não sei o que é de fazer, congelei, basicamente. Tenho aí uma crença, não é? Porque enquanto eu estou congelada, certamente que várias pessoas estão a arranjar soluções para desenvolver o seu negócio e recriar o seu negócio, online, à distância, de diferentes maneiras. Como é que eu combato essa crença limitante? Como é que eu identifico isso nesta fase de crise, de stress, de ansiedade? Tudo aquilo. Você tem que estar muito atenta à sua percepção. O que limita você é uma crença negativa. E como é que você sabe que você está no caminho certo? É quando você está no caminho da tua empolgação. Quando você faz alguma coisa que, uau, porra, isso aqui é bom demais para mim, é isso que eu quero fazer. Né? Quando você está na tua empolgação, agindo na tua maior empolgação, você está no teu caminho certo. Porque você está alinhado com o teu eu superior. Então, tudo que você for fazer, recurso, tudo vai dar certo, porque você está num caminho, é a energia, você está vibrando naquela energia, naquela frequência, e Aquilo que faz feliz, você não vai é? sintonizar tudo que você precisar de recurso, vai chegar para você por meios que você nem imagina. Porque uma das maneiras também de você encontrar o teu caminho é você também não querer controlar, porque muitas vezes a gente, então eu vou fazer isso, mas você quer controlar tudo. Você quer controlar o como, você quer saber de onde vem, sabe? Cria muitas expectativas. Então, a ideia é você agir na tua maior empolgação, não controlar, não criar expectativa, porque quando a gente começa a querer controlar, a gente sai da frequência do nosso eu superior, a gente começa a bloquear essa frequência e aí a coisa acaba desandando, porque existem muitas formas. Imagina a tua consciência estar aqui de fora olhando, você está alinhada com o teu eu superior e você está no teu caminho. E você quer controlar, mas você não sabe qual é a melhor coisa que você pode trazer para você. Mas quem está aqui de cima olhando sabe, e a tua consciência está aqui em cima, tá olhando e vai te dar, vai te botar no caminho daquilo que você precisa. Então é a gente acreditar no processo e seguir na nossa empolgação. Mas, Luciana, eu estou empolgada, mas de repente volta outra vez a crença limitante a chatear e dizer: não, tu estás empolgada, sei que tu até gostas muito disso, mas tem lá calma que as coisas não vão funcionar. E como é que, consoante as barreiras que vai surgindo, né, nós vamos conseguindo manusear até sentirmos confortável para avançar? Então, aí vale a pena a gente trabalhar com algumas perguntas. Né? Qual é o valor de eu acreditar nisso? Né? Isso que você está fazendo, que você está com medo. Porque geralmente uma crença limitante vai se manifestar com medo, com
te dizendo de que você é incapaz, e você se pergunta, qual é o valor de eu sentir medo disso? Qual é o valor de eu acreditar nisso? Qual é o ganho que eu tenho? E assim, é fazer a pergunta e ficar atento ao que vai acontecer. Uma hora você vai, caraca, aquilo vai aparecer na sua frente, assim, você vai ter um insight e você vai lembrar de alguma coisa e você vai conseguir trabalhar essa situação, né? Se for uma crença secundária, ainda é mais fácil ainda. Uma crença que é raiz, talvez você tenha mais dificuldade, leve mais tempo. É possível fazer sozinho? É possível. Mas a gente pode ir limpando, 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 e quando sobrar alguma coisa que a gente não consiga fazer sozinho, a gente procura o Luiz e faz uma hipnose com ele que a gente resolve o problema. Mais ou menos É assim, verdade. ou qualquer E uma outra técnica eu que você queira. aconselho o Luís, ele é psicólogo, nós já tivemos aqui uma live com ele, mas em princípio vamos voltar a ter, porque houve muitos cortes na primeira live que tivemos com o Dr. Luís Ribeiro, e é psicólogo, mas trabalha muito com a hipnose, e numa fase que eu precisei, ele esteve lá e auxiliou-me a fazer esse todo o processo de crenças que me eram limitantes e que efetivamente muitas delas já vinham de criança, que eu nem sequer imaginava tê-las. E que efetivamente me bloqueavam mesmo e não me deixavam andar. Graças a Deus eu consegui criar aqui a minha loja, estou a desenvolver diferentes projetos, tenho convidado diferentes profissionais de saúde. E é muito gratificante poder fazer esse trabalho, e dou graças ao Luís e a ti, neste caso também, porque eu tirei curso de barras de Access contigo também, e tens-me ajudado imenso nesta minha caminhada. E faz muita diferença, gente, faz muita diferença trabalhar as crenças, porque nós não temos noção o quanto é limitante. Porque, por exemplo, eu tinha aquela crença e muitas das vezes ainda continua às vezes a pairar, mas eu volto outra vez a retirá-la, que é, eu estou a montar um negócio, e muita gente de certeza que já passou por isto ou vai passar, estou a montar um negócio, está a dar dinheiro ou vai dar muito dinheiro, eu sei que dá muito dinheiro, e de repente vem uma crença que diz, não, tu estás a fazer as coisas pelo motivo errado, estás a fazer as coisas para ganhar dinheiro. Ou seja, é uma crença limitante, porque na realidade eu até nem estou a fazer as coisas pelo ganhar dinheiro, vou fazer porque me sinto feliz a fazer isso, não é? Mas quando tu começas a ganhar muito dinheiro, ou começa a surgir, ou as coisas começam a andar, lá vem aquelas crenças limitantes que vamos a ver, se calhar até são os nossos pais ou os nossos avós que dizem que as pessoas que ganham muito dinheiro, que as pessoas também só olham para o dinheiro, são gananciosas, não é? Foi bem interessante você falar isso, porque nós temos muitas crenças negativas com relação a dinheiro. E tá Muitas. tudo bem você trabalhar por dinheiro. Não vejo problema nenhum. Todo mundo trabalha por dinheiro. Todo mundo precisa do dinheiro também, né? A gente trabalha, busca alguma coisa que nos empolgue, mas todo mundo precisa do dinheiro para alguma coisa aqui, né? É um meio que nós usamos aqui. A gente tem que pagar as coisas. Então, não adianta vir com essa coisa de congregado mariano que, não, eu trabalho por amor, cada um dê o que puder para poder... E aí, como é que tu paga aluguel, paga teu negócio, como é que você faz curso para se especializar, para fazer atendimento? Como é que você faz? Né? Como é que tu paga a internet para poder ter acesso às coisas? Então, É verdade. e assim, deixa eu só complementar. Você Sim. está falando que resolveu várias das suas crenças e que de vez em quando vem lá alguma coisinha, não é? O que acontece é que existe aí ainda alguma coisa raiz, que você que está vindo aqui está falando assim, eu ainda estou aqui, eu existo, hein? Então, quando você puder, porque quando você libera uma crença, a crença não volta. Quando você resolve uma crença, que ela é raiz, a crença não volta mais. Quando ela vai e volta, assim, que de vez em quando você tem uma recaída, é porque você limpou crenças secundárias, mas a crença raiz ainda está lá. Ainda continua. Então, vale a pena a gente ir feito uma flecha lá no âmago da questão para poder resolver. E aí você vai vir para lá e falar
que foi capa da revista Forbes em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil. A gente ri, mas é possível, não é? Quem Claro que diria que é. o futebolista português viria a ser o maior do mundo e o melhor do mundo, não é? E veio de Porque, um né? berço que supostamente. Estamos a falar do Cristiano Ronaldo. Quem diria Ah, que sim, um sim, menino sim. que não nasceu num berço de ouro viria a ser o melhor do mundo em futebol, não é? Portanto, Olha tudo é aí, não é possível. verdade? Tudo é Claro que é. possível. E acho que sim, acho que eu tenho uma crença que acho que nós devemos de colocar amor naquilo que fazemos, ou seja, devemos nos sentir felizes daquilo que fazemos. Se calhar é uma crença minha, mas acho que é aquilo que tu disseste. Nós ao estarmos alinhados com o eu superior, como tu o chamas, não deixa de ser a felicidade, aquilo que nos faz realmente feliz, não é? Não é uma crença, Marisa, é um saber. Você sabe que o que te empolga, que é o que te faz feliz, que é o teu caminho. Então não é uma crença, é um saber. Você lembrou disso, você sabe disso, né? Como ser infinito, como ser superior, você sabe. Então, é isso aí. Todo mundo deve procurar agir na sua maior empolgação, naquilo que dá, vamos lá, tesão mesmo de fazer, entendeu? Esse é o caminho, Marisa. Continua aí, é isso aí. No que te faz feliz. Alguém tem alguma questão para colocar à doutora Luciene? Está mais do que disponível, perdão, a fazer. Nós temos aqui o canal, a doutora Luciene está aqui disponível para responder às vossas questões. Alguma dúvida que possa surgir, alguma crença que possa estar aí que nós possamos destruir neste momento, descriar. Ó, Portanto, isto é um trabalho que aparentemente nós pensamos, é insignificante. É insignificante para quem não teve a ousadia de experimentar trabalhar com isto, porque quando nós trabalhamos com as crenças, muda muito e muda muita coisa à nossa volta, até as pessoas que estão à nossa volta, não é? pois é, E, você está entrando aí num ponto que é crucial disso tudo. Porque a gente acha que, que nós só reagimos aos fatos que nos acontecem. O difícil é não controlar o processo. Ó, isso é uma crença também, tá, Laís? Vamos trabalhar isso. A gente acha que as coisas acontecem lá fora e nos atinge. Só que não! As coisas não acontecem lá fora. As coisas são criadas por nós. Então, o que eu vivo, tudo, exatamente tudo, é criado por nós. Conseguimos destruir, descriar crenças. que vem de raiz, é um trabalho constante? Pergunta a Não precisa, Stella. não precisa ser um trabalho constante, Stella, mas se você chegar nela e você conseguir realmente trabalhar, não precisa ser constante. Trabalhou, trabalhou, resolveu, resolveu, entendeu? O que pode surgir são outras crises, só como camadas de cebola. Você tira uma crença, aí você vê a outra, e vê a outra, vê a outra, vê a outra, mas você vai limpando, tá? E além do mais, é assim, vamos criando novas crenças também, não é? Porque vamos vivenciando novas coisas que nos faz Sim, ver as coisas de sim, outras perspectivas. sim, sim. Sempre a gente está trabalhando com crenças. Então, o que a gente vive hoje, o que a gente cria para a nossa vida, exatamente tudo, é de acordo com o que a gente acredita, são de acordo com essas crenças. Então, quando você consegue trabalhar uma crença e você muda isso, a tua vida toda muda. Tudo à sua volta muda. Experimentem fazer trabalhos desse jeito. Experimente pegar algo que está limitando muito você, trabalhe essa crença e muda, que você vai ver que as coisas à sua volta vão mudar. Vai mudar sua saúde, vai mudar seu corpo, vai mudar sua vida financeira, porque
ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver com trabalhar para ganhar dinheiro. Tem a ver com o que você acredita. Né? Quanta Luciene, gente existe que nem trabalha e ganha muito dinheiro? neste caso, eu não posso dizer que o Covid foi simplesmente criado na minha mente e naquilo que eu acredito. E aí a Eh, gente está oh, falando de uma coletividade, né? ok. Mas não deixa de ser, porque a gente tem a nossa criação individual e também temos uma criação coletiva. Porém, apesar de ser uma coisa coletiva, o mundo todo está passando por isso, se você começar a observar, a mesma crise ela é diferente para cada um. Cada um está vivendo isso de uma determinada maneira. Tem para algumas pessoas está muito ruim, para outras pessoas está sendo bom, estão ganhando dinheiro, estão expandindo seus negócios, para outros estão falindo, para outros estão morrendo, para outras estão conseguindo emprego. Enfim, é diferente a maneira como acontece para cada um, é diferente. Mas isso vai da percepção que nós estamos a ter perante a situação que passamos, ou seja, Tem a ver com o que você acredita e com o que você cria. Apesar de você estar inserido numa coletividade, você cria dentro dessa realidade coletiva uma realidade individual para você. tem aqui uma mensagem de Guimarães. Quero e sempre creio que o pensamento possibilita o que nós idealizamos. Querer possibilita. Parabéns, muitas verdades. Você é uma possibilitadora. Sucesso universal. Obrigada, Guimarães, aqui para a Olha, Luciene. Guimarães é meu guru. Guimarães foi o meu supervisor, meu orientador de estágio, desde o início da minha vida profissional. E sempre foi uma pessoa que apostou muito em mim. Trabalhei com ele por muito tempo. É um cara fantástico. Ele é fisioterapeuta, ele trabalha com acupuntura também. Nossa, se eu for falar aqui o currículo dele, obrigada. Adorei te ver por aqui. É isso, não é? Nós depois vamos tendo pessoas que vão sendo colocadas na nossa vida que fazem-nos criar crenças boas também e que nos dão um impulso para nós crescermos e ultrapassarmos certas barreiras e certas crenças que também vão existindo, não é verdade? E neste É, caso, o Guimarães foi um desses exemplos na tua vida. foi muita coisa. Ele, naquela época já, no início da minha vida, ele me mostrou a quiropraxia e me mostrou também a acupuntura. Então, foram duas coisas porque eu me apaixonei e vim muito para esse lado da hoje medicina natural, aí fisioterapia integrativa, né? Então, tem muita influência dele nessa minha jornada toda. E é isso. Nós hoje aqui falamos de crenças. Não sei, Luciano, se tens mais alguma informação que aches necessária adicionar aqui a estas crenças. Não sei se mais alguém tem aí alguma questão. Isto tem panos para mangas, porque nós hoje falamos das crenças no dinheiro, não é? Mas isto vai em todos os níveis. Inclusive, hoje falamos do Covid. É uma consciência, é uma crença coletiva, como tu falaste, mas que atinge individualmente de forma diferente cada um. E assim, se você, nesse momento, é uma dessas pessoas que tem muito medo de morrer e acha que tá em pânico e acha que o vírus vai acabar pegando em todo mundo e que você não, o medo está ali fora, você não pode sair, procura trabalhar isso, esse teu lado, porque é uma grande chance de você estar criando mais dessa realidade para você. Você está criando mais perigo para você. Então, se afasta um pouco dos noticiários, tá? Começa a limpar a tua mente, começa a se perguntar qual é o valor de você acreditar, qual a verdade, né, por trás desse medo e, e trabalhe um pouco isso, que você vai ficar menos estressado, porque dependendo de como a gente reage a essa situação agora, a gente acaba ficando mais ou menos estressado.
E como a situação do corona, ele não é uma situação pontual, não passa com 2, 3 dias, é uma situação por mais tempo prolongado, né? Aqui em Portugal a gente já está aí com 1 mês de confinamento, no Brasil já está chegando a 20 dias e as notícias são por tudo quanto é canto. A gente é levado a um nível de estresse, mas se você tiver uma crença que te apavora, que você te proporciona ter mais medo, você vai ter um nível de estresse ainda maior. E esse estresse, por um tempo prolongado, ele é muito cortisol que jorra no teu corpo. E quando isso acontece, a gente tem ali uma baixa na nossa imunidade. A quantidade de pessoas que já me procuraram falando que fizeram infecção urinária, que estavam com problemas de bexiga, com dor na lombar, nesse momento, pessoas que pegaram o rotavírus, sabe? Por quê? Porque elas começam a ficar com muito medo, a imunidade abaixa e a gente sabe que quando isso acontece, você fica suscetível a desenvolver ou a pegar, né, contrair outros problemas de saúde. É bom tu teres falado disso, porque nós falámos isso com o Dr. André Amorim. Inclusive, quem quiser ver pode ir ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, perdão, da Herbanária Central de Cruzinho. Ele lá fala como melhorar e prevenir toda esta situação a nível de suplementação, alimentação, mas ele também fala de uma coisa importante que é o que nós estamos a falar hoje, é a parte mental, a forma como estamos a encarar a situação. E eu hoje também queria aproveitar e deixar aqui uma mensagem. Eu, como toda a gente, quando esta situação se instalou, uma situação desconhecida, eu também tive medo pelo meu negócio, por tudo e mais uma coisa. Inclusive, eu abri há relativamente pouco tempo, não é? Este novo negócio, este novo projeto. Portanto, claro que o medo está presente numa primeira instância. Depois temos que parar e perceber o que é que eu tenho em mãos, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso expandir, o que é que eu posso criar, não é? Portanto, pode estar alguém a assistir e dizer, sim senhora, isso é tudo muito fácil, mas eu sou esteticista e não tenho como trabalhar, não tenho como fazer unhas. Mas calma, pode perfeitamente fazer, existem imensas plataformas que pode publicar ali vídeos, a explicar como é que as pessoas fazem e arranjam as unhas em casa nesta fase que estamos em quarentena, de forma correta, para não danificar a unha. Estou a falar no caso de uma esteticista. Portanto, isto não vai muito dentro das crenças que nós estamos a falar, mas simplesmente eu estou a pedir às pessoas para abrirem um bocadinho o leque de pensamento, verem as possibilidades, porque mesmo que não ganhem dinheiro físico ou em grande quantidade, estão a promover o vosso trabalho, a trabalhar as redes sociais, que infelizmente quer a gente queira ou não, vai ser muito do nosso futuro. Eu e a Luciene e o Luís temos falado muito sobre isso, que aquilo que demora anos a ser desenvolvido nas redes sociais, muita gente, até pessoas idosas, estão a tornar-se fãs destas novas tecnologias. O Luís, inclusive, já tem pessoas idosas a ter consultas com ele via WhatsApp, não é? Com idade, com alguma idade. Portanto, isto está a abrir o leque de muita gente, está a fazer com que as pessoas arranjem soluções. A ideia é, gente, não... Claro que o medo existe, claro que o medo paralisa. Não podemos permitir que ele paralise durante muito tempo. Nós temos que perceber, ok, eu tenho isto em mãos, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso agir? Mesmo que eu esteja dentro de casa, há muita coisa para poder fazer. Sim, nem que seja projetar já coisas para fazer assim que voltar ao ativo. Claro que é uma fase complicada, claro que há pessoas que estão a passar algumas dificuldades financeiras, mas temos que pensar sempre positivo e mais além e ir sempre em frente. Não fiquem atazanadas com o medo. Okay? Marisa, tem uma coisa muito simples que a gente pode fazer e não custa nada a ninguém. Uma simples forma de você respirar, você pode sair desse estado de medo, de pânico, controlar melhor o teu sistema nervoso e manter ali o teu equilíbrio.
simplesmente você fazer uma respiração diafragmática, é você quando encher o teu pulmão, puxar o ar todo, deixando a barriga, né, evoluir, e quando você soltar o ar, você vai encolhendo a sua barriga. Isso é uma respiração diafragmática, permite que a gente encha todo o nosso pulmão. O segundo, a gente vai fazer essa respiração diafragmática contando 4 segundos na inspiração e 6 segundos na expiração. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita, 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 porque isso dá uma ativada no nosso parasimpático, que é o nosso freio, e vai te proporcionar calma. E ali, nesse momento, toda vez que você expirar, você ainda pode pensar assim, olha, está tudo bem, está tudo bem. Então, isso vai te acalmar, vai equilibrar, vai te tirar desse estresse, do cortisol ali jorrando, vai te dar uma freada, vai te fazer bem. Serve para você melhorar para dormir, desacelerar para dormir. Quando você começar a desenvolver, eu vou quebrar, desacelera, faz... Não custa nada, tá aí, é de graça, o ar você não está pagando para fazer isso e funciona. Inclusive, vocês têm na vossa plataforma do Mais Saúde, não é? No vosso site, vocês disponibilizam alguns áudios. Nós temos também, deixa eu ver aqui o tempo, ainda temos 10 minutos, nós temos no YouTube do Mais Saúde uma playlist chamada NeuralSync. O NeuralSync são meditações guiadas, são trabalhos que a gente faz com orientação auditiva, mas ele tem a base em tecnologia de som. Então, ele trabalha a nossa faixa de frequência cerebral mais propícia para relaxamento. E ali a gente tem várias sessões, inclusive de alinhamento energético dos chakras, que dá uma boa equilibrada, inclusive na tua saúde. Então vai lá, pega, tá free, faz e depois me conta. Conta aí no nosso funciona na nossa rede muito, social. muito bem. Mas funciona muito bem, eu já usei essas técnicas. Lá tem para emagrecer, tem para você trabalhar crenças limitantes, para você trabalhar medo, ansiedade. E além do trabalho que é feito pela tecnologia de som, o que proporciona no nosso cérebro é muita coisa. Você vai ter aumento de oxigenação no teu cérebro, melhora de processamento, mais velocidade, vai melhorar a tua memória, vai equilibrar um hemisfério e o outro, o direito com o esquerdo. É muito legal, gente. São muitos ganhos. Inclusive, Marisa, me pediram para lançar aí um produto com relação a isso, e eu estou bem aqui esquematizando, eu acho que eu vou lançar e provavelmente eu vou fazer isso nesse momento. Estou com muita tendência a fazer ele free, sabe? Vou fazer e vou deixar a galera pegar gratuitamente, porque é uma maneira do Mais Saúde e eu contribuirmos nesse momento, né? Mas aí eu a acho gente que também... avisa aí. Eu acho que nós também, enquanto profissionais de saúde, temos uma responsabilidade para com a população, com a humanidade, e poder dispor as nossas ferramentas. Eu acho que isso é um trabalho muito bonito e eu, graças a Deus, e agradeço muitas vezes aos céus, de ter profissionais de saúde como tu e com quem eu tenho falado e quem vou falar futuramente, porque são profissionais de saúde de excelência, trabalham com coração naquilo que fazem e disponibilizaram-se completamente de forma gratuita para passar o conhecimento a toda a gente. Nós tivemos já com o Luís Ribeiro, vamos voltar a repetir, tivemos com o Dr. André Amorim, que é médico, vamos estar com o Dr. Rodolfo Biasi no Brasil, ele agilizou no seu domingo de Páscoa, vai agilizar connosco e vai estar aqui na nossa live às 19h30 de Portugal, no domingo, e depois no próximo domingo vamos estar com o Dr. Xavier Canellas, espanhol, e vai-nos falar da importância do sistema, da nossa microflora
com a imunidade, perdão. São tantos os temas e são tanta coisa na nossa mente, na minha mente, que isto baralha tudo. Portanto, eu agradeço a Deus mesmo, a ti e a todos os profissionais de saúde que têm compactuado comigo neste projeto gratuito, que é as lives, de partilha de conhecimento para ajudar toda a gente nesta fase. Portanto, olha, obrigada pela tua presença neste dia. Foi muito importante para mim e de certeza que foi muito importante para muita gente que nos viu e vai ver, porque eu vou partilhar isto, porque acho que é muito importante nesta fase nós estarmos unidos mais do que nunca. Sim, eu também agradeço o convite, adorei estar aqui. Quero agradecer a presença da galera aí que participou e depois divulga aí para quem não pôde estar nesse horário agora com a gente. Eu estou vendo que a Ivanilde está aqui. A Ivanilde é uma amiga que era amiga da minha mãe, né? Ela pertencia lá dos grupos da minha mãe, ela é lá do Brasil, do Rio, e ela está aqui ouvindo a gente. Fico muito feliz, fico assim, gratificada mesmo. Estou muito satisfeita. É isso. Obrigada, Lu, e fiquem ligados! Tchau!